Bem, se os meus inquilinos podem tirar umas férias em Acapulco, por que eu não? Você gostaria de ir a Acapulco? Eu? Sim, claro, você. Anda, vamos. Sorria com muita alegria, mais uma edição do quadro que você tanto gosta, Ravsani Responde, onde vocês, nossos seguidores amados e queridos, enviam perguntas pelo Instagram, pelos comentários dos vídeos no YouTube, e a produção selecionou aqui a pergunta da Renata Stingelin. Ela pergunta o seguinte: Rabino, já que estamos nos aproximando da festa de Pessach, fale um pouco mais sobre o grande líder Então vamos falar agora do nosso querido mestre Moshe Rabbeinu, o mestre dos mestres, Moshe, o nosso rabino, o nosso professor, um homem que foi eternizado e é falado e reconhecido até os dias de hoje. Vamos no início. Como é que nasce Moshe Rabbeinu? No meio da escravidão do Egito, o seu pai Amram, que era o líder daquela geração, casado com Yocheved, foi uma das parteiras que não seguiu a ordem do faraó de matar os bebês do sexo masculino. Elas deram um pretexto para o faraó, falaram que as mulheres judias eram mais espertas e antes delas chegarem o bebê já tinha nascido e por isso elas foram recompensadas. E Yocheved e Amram se afastaram um do outro. Por quê? Amram disse: por que nós vamos continuar juntos neste momento tão difícil e trazermos mais almas para o mundo? Para quê? Olha o que o faraó está fazendo com os meninos, arremessando eles no rio Nilo. Então eles haviam se afastado quando uma liderança feminina aparece. Quem é essa liderança? Miriam. Miriam, filha de Amram, filha de Yocheved, muito corajosa. Imaginem vocês, o líder da geração era Amram, da tribo de Levi, o rabino-chefe do povo judeu naquela geração. Vem uma jovem, Miriam, e se posiciona. Vejam só como é um mito. Muitas vezes falam: o judaísmo é machista, as mulheres não têm voz e não têm vez. Isso é um mito. Vejam só, é só estudar a Torá e você vai ver o protagonismo que as mulheres possuíam no decorrer das nossas principais passagens dentro das Escrituras Sagradas. Miriam enfrenta o seu pai e diz o seguinte, vamos ler junto o que ela falou para o seu pai. She'alach betzat bito, diz Rashi, principal comentarista da Torá, que ele acatou o conselho de sua filha, Miriam, Shamralo, que falou para ele, Gzeratcha kasha mishel paró, você está sendo mais severo do que o próprio faraó. O seu decreto, você se afastando da minha mãe, você está sendo mais severo do que o faraó. Por quê? Em paró gazar alazharim, o faraó só decretou sobre os meninos, ve'atagam ken alanekevot, e você agora se afastando, o seu posicionamento está atingindo também não só meninos como meninas. Vejam só a coragem de Miriam, porque ele abraçou o conselho, ele foi humilde o suficiente para abraçar o conselho da sua filha. Vayelech ish mibeit Levi vaikach et bat Levi. Um homem da casa de Levi, da tribo de Levi, voltou e casou novamente com uma filha de Levi, ou seja, Amram e Yocheved voltaram a ficarem juntos. Vatahar Aisha, e aí ela engravidou. Do conselho de Miriam, ela engravidou. Vateled ben, e nasceu uma criança, um menino. Vatereotokitovu. Imediatamente todos perceberam que esse menino era bom. Por quê? Mais uma curiosidade sobre Moshe. Kshenolad nitmalah habayit kulo orah. Assim diz Rashi também. Quando ele nasceu, a casa se encheu de luz. Vatitzpeneu shlosha yerachim. E a mãe dele, Yocheved, conseguiu escondê-lo por 3 meses. Por quê? Se o decreto era que todo neném do sexo masculino deveria ser arremessado no rio Nilo,
Moshe nasce prematuramente, com 6 meses, o que possibilitou a sua mãe escondê-lo por 3 meses, porque eles sabiam quais mulheres estavam grávidas. E depois de 9 meses de gestação, eles batiam lá na porta para ver se nasceu é menino ou menina. Se for menino, arremessavam no rio Nilo, porque os magos do faraó foram claros, vai nascer um menino que vai salvar os hebreus da escravidão. Então vejam só a coragem de Yocheved também, de escondê-lo por 3 meses. Só um segundo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakohen ya'abed baro. Chazinho quente. Este é bem quente. Mas o que é isso de... Agora sim, por 3 meses ele escondeu. Ela escondeu por 3 meses. Por quê? Porque ele nasceu prematuramente e ela escondeu. Ela conseguiu por 3 meses resguardá-lo. Termina os 3 meses e ela agora precisa entregar o neném nas mãos do Eterno. Veloi achlaod, ela não podia mais. E desfinou escondê-lo. Vatikach lo teivá. O que ela fez? Com muito carinho, pegou uma cestinha, uma teivá, um cestinho, e ela revestiu ele, esse cestinho por fora e por dentro, para suportar, para que não penetre nessa teivá água. Vatassam baitayele, e colocou o menino. Vatassam basu falsfatayor, e colocou ele no Nilo, no rio. E vejam só o sacrifício da mãe, de abrir mão. Agora ela não sabe o destino da criança, mas ela rezou para que Hashem cuidasse. Até onde eu podia, eu cuidei. Agora entregou o destino da criança aos céus. Mas olha que interessante, Miriam, essa mesma mulher que aconselhou seu pai, que foi corajosa em mérito do seu conselho, nasceu Moisés, Vatetatzava rotomirachok. Ela não foi embora. Quando a mãe colocou a teivá, o cestinho no rio, ela não foi embora. Ela ficou observando de longe. Tatsava rotomirachok, que ela ficou observando ele de longe, como também rezando por ele, com certeza. E qual foi a reza de Miriam? O que ela pedia para Hashem naquele momento? Eu tenho certeza que as palavras que saíram de sua boca foram as seguintes palavras: Deus, eu lhe imploro, salve o meu irmão. E eu lhe imploro, eu lhe peço que nenhum egípcio apareça, que nenhum egípcio encontre o meu irmão. Enquanto ela rezava, exatamente para que nenhum egípcio o encontrasse, o que acontece? Ela escuta um barulho de carruagem. Ela escuta um barulho de uma carruagem se aproximando. Quem estava se aproximando? Quem estava chegando lá no rio Nilos? Ninguém mais, ninguém menos do que Vateret bat paró lirchotz alayeo. E desceu a filha do faraó, a filha do tirano, Batiá, lirchotz alayeo, para se banhar no rio. Vanarote olchot, aliada Yor, ela estava acompanhada das suas servas. Agora imaginem a cena, meus queridos, minhas queridas. Miriam pedindo para que nenhum egípcio o encontrasse. E exatamente, simultaneamente, o pior de todos os egípcios na nossa concepção, a filha do faraó se aproxima. Imagina Miriam intensificando as suas rezas então. Puxa, a filha do faraó, a filha do tirano, do cruel que decretou. É óbvio que se ela encontrar o meu irmão, ela vai afundar a cesta. Então ela intensificou as suas rezas, provavelmente. Ribono shel haolam, Senhor do Universo, que ela não perceba a cesta, que ela não perceba o meu irmão ali. E o que acontece? Vateiret ateiva betoch hasuf. Ela viu a cestinha que estava boiando no rio. Vatishlach et amatá vatikachea. Quando Miriam viu que ela percebeu, ela intensificou a reza mais ainda, que ela não alcance a cesta. E o que a Torá escreve? Vatishlach et amatá vatikachea. Ela esticou o seu braço e milagrosamente conseguiu alcançar a teivá. Meus amigos, a revolta no coração de Miriam é justa, não? Deus, você não está escutando a minha reza? Eu estou pedindo para que nenhum egípcio apareça a filha do faraó.
Eu estou pedindo para ela não perceber, ela percebeu. Eu estou pedindo para ela não alcançar, ela alcançou. As minhas rezas não estão sendo atendidas, por que, Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Talvez essa sensação passou pela cabeça de Miriam. E é aqui que eu quero deixar uma mensagem muito, muito forte relacionada à vida de Moshe, porque ele está agora no seu início de carreira, mas já sendo o alvo de grandes acontecimentos importantes para nós. Deus escutou as rezas de Miriam. Só que com certeza, enquanto Miriam pedia para que nenhum egípcio aparecesse, para que a filha do faraó não o percebesse, para que ela não o alcançasse, Deus escutou cada palavra da boca de Miriam e deu risada. Se nós pudéssemos escutar a resposta de Deus, com certeza ele deveria ter falado para Miriam, calma, calma, você vai ver o que vai acontecer aqui. Calma, calma, calma. Porque não existia uma pessoa melhor para aparecer naquela ocasião do que a filha do faraó. Por quê? Porque ela estava revoltada com as ações e comportamentos do seu pai. A Kabbalah escreve que quando ela desce para se banhar no rio, na verdade, que banho é esse? Ela queria fazer parte do povo de Israel. Então ela estava indo fazer mikveh. O processo de conversão ao judaísmo envolve um banho, a imersão na mikveh, nas águas que purificam, ou águas das chuvas canalizadas, ou o rio, ou o mar, fontes naturais. Então, quando ela percebe, e óbvio, você está numa cesta escondido, é uma criança judia. Então eu vou salvar, porque ela estava revoltada, ela queria fazer parte do povo judeu, e ela adota aquela criança como seu próprio filho. Então a melhor coisa que poderia acontecer para Moshe Rabbeinu, a melhor coisa que poderia acontecer para Moisés, naquele momento, era a filha do faraó Bateá aparecer, o encontrar e adotá-lo. Então a lição, a grande lição para as nossas vidas é a seguinte: muitas vezes você vai rezar e a percepção que você vai ter é que Deus está falando não. As suas rezas não estão sendo atendidas. O que você está pedindo não está acontecendo diferente do que eu gostaria que acontecesse. Você está errado, você está equivocado. O melhor que poderia acontecer para você está acontecendo. Uma vez o grande sábio do povo de Israel, o Hafetz Haim, ele perguntou para uma pessoa como vai, e a pessoa respondeu para ele, poderia estar melhor. O Hafetz Haim falou, não, se pudesse estar melhor, estaria melhor. Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus proporciona para você, todos os cenários que você está vivendo são calculados, são projetados, estão sendo direcionados pelo nosso boss, pelo nosso pai lá em cima, para que você viva o melhor que você precisa viver. E muitas vezes o melhor nem sempre é o mais confortável, mas é o melhor. Você precisa viver aquilo. Você precisa passar por aquela situação, você precisa passar por aquela adversidade, você precisa superar aquele teste para crescer, para evoluir, para amadurecer e para chegar onde você chegou hoje. Então Miriam poderia ter essa percepção, mas logo ela entendeu que a melhor coisa que poderia acontecer para o seu irmão Moisés, ainda não recebeu o nome de Moisés, para o seu irmão Tuvia e Cutiel, era a filha do faraó aparecer, perceber e alcançar. Ela entendeu isso rápido. E Bateá tirou ele das águas, e é aí que nasce o nome Moshe. Por que ele recebeu o nome de Moisés, Moshe? Então a Torá ela fala, Vatiftach vatireu, ela abriu a cesta, ela viu Etayeled, Veinen Arboche, e ela viu um jovem chorando, na área jovem, o Urashi fala que a voz dele já era uma voz grave de um jovem. Vatachmol alav, óbvio que ela teve piedade dele, ela estava revoltada com o pai, ela queria fazer parte do povo judeu, então ela adotou ele. Já chegou na conclusão, me aldeia Ivrimza, ele é uma criança judia. Vatoi merachotó el bat paró, e Miriam aparece. Ela já entendeu o que está acontecendo, ela aparece e fala, Aelech vekarati lach aisha meaneket min haivriot veteinik lach et hayeled. Espera aí que eu vou trazer uma mulher judia para amamentar a criança. Fique tranquila. E quem ela traz?
a própria mãe de Moshe Rabbeinu, Yochevet. Vatoimer la bat paró. Eili chetayelet azeh veinikili. Pode amamentar a criança. E eu vou te pagar por isso. E o nome que Moshe recebeu foi devido ela ter tirado ele das águas. Que minamaim meshitiu. Vatikra chamou Moshe, e chamou ele Moshe, Moisés, que minamaim meshitiu. Porque eu tirei ele das águas. Prestem atenção. Mashui deveria ser. No passado, eu tirei ele das águas. Moshe é linguagem futura. Por que ela deu Moshe? Porque o nome influencia o caráter da pessoa. O nome influencia a personalidade de cada um de nós. Por isso que os pais, antes de dar um nome, eles param e pensam e se aconselham, porque esse nome influencia. Ela já percebeu que a criança é uma criança predestinada. Moshe não é Mashui no passado, tirei. Moshe no futuro, por quê? Moshe também vem de Lehoshia. O que é Lehoshia? Salvar. No futuro ele vai salvar os judeus. Então eu já vou no nome dele enraizar esse dom, essa qualidade, esse poder. Moshe Lehoshia, no futuro ele vai ser o salvador de Israel. E percebam vocês, o nome que a mãe biológica deu não foi utilizado. Qual o nome que a mãe biológica deu para ele? A Urashi fala Tuvia e Kutiel, tem vários nomes. Mas o nome que a Shekhinah, o nome que Deus se comunicava com ele, qual o nome que Deus escolheu para convocá-lo, para chamá-lo? Foi o nome que a filha do faraó deu, Moshe. A mãe que criou, a mãe que proporcionou para ele todas as condições para ele crescer, e vejam só a ironia, ele cresceu dentro do palácio, ele cresceu dentro do palácio do faraó, debaixo das barbas do faraó. Olha só como Deus desenha e antecipa o remédio à ferida. Dentro do palácio do faraó, já lá dentro ele estava criando, ele estava alimentando o Salvador de Israel. O homem queria libertar os judeus da escravidão. Então ela recebeu o mérito de que o nome que ela escolheu, o nome que ela deu para a criança, Moshe, é o nome que a Torá escreve, é o nome que Deus o chamou, é o nome que nós lembramos até hoje e nós damos esse nome para os nossos filhos até hoje, Moshe. Porque ela foi a mãe que arriscou a vida, que trouxe ele para o palácio, que adotou ele e que deu para ele toda a dignidade e condições de vida. A mãe que criou, não a mãe biológica. Uma grande lição que nós aprendemos logo no início da vida de Moshe Rabbeinu. Agora, ele cresce, a criança cresce. Vai Bayamimaim Baigdal, Moshe, ele cresceu. Vai Etzelachiv, e ele sai do palácio. E ele se dá conta, vai Arbesivlotam. E ele se dá conta que os irmãos dele estão sofrendo, estão sendo escravizados. E ele presencia uma cena. Vaiar ish mitzri make ish ivri meachiv. Ele viu um egípcio chicoteando, maltratando, batendo num judeu. E o que ele fez? Ele salva a vida desse judeu. Ele mata o egípcio. Isso chega nos ouvidos do faraó. E aí ele precisa sair de Mitzrayim, precisa fugir, ele está sendo perseguido, ele vai para Midian. Ele chega em Midian, ele conhece o seu futuro sogro, Itró, ele casa com a sua esposa Tzipora, e ele segue a sua vida como um pastor de ovelhas, até que uma das ovelhas escapa, e ele corre atrás dela e vê que ela estava bebendo água. E ele diz, eu não sabia que você estava cansada, ovelhinha, e carrega ela nas costas e traz ela de volta para o rebanho. Naquele momento, Hashem fala, se ele é um homem bom com as ovelhas, se ele é um bom pastor para as ovelhas, ele vai ser um bom pastor para o meu povo. E Deus se revela para ele. E qual foi a primeira revelação? Qual foi a primeira revelação de Deus para Moshe, nomeando ele líder de Israel para libertar os escravos? É numa cena sobrenatural,
aonde uma sarça está queimando, está ardendo, só que a árvore não estava sendo consumida. E essa cena chamou a atenção de Moshe. Vayar veinei asnei, ele viu a sarça boer queimando, baesh, veasnei nochal, mas a árvore não estava sendo consumida, isso é contra as regras da natureza. E ele se aproxima para ver o que está acontecendo, e Deus se manifesta e pede para ele ser o líder, pede para ele tirar os sapatos, que o lugar que ele estava era um lugar sagrado, e ele se revela como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e Moshe esconde a sua face, porque ele estava naquele momento falando com a Kadosh Baruch Hu, com o Eterno. Mas vejam só uma lição que nós podemos extrair dessa passagem também, relacionada a Moisés, relacionada a Moshe Rabbeinu. Ele poderia passar reto, ele viu uma cena sobrenatural. Ele poderia ignorar, ele poderia seguir viagem, ele poderia fingir que não é com ele. Não. Ele parou e ele foi ver o que está acontecendo. O líder é um observador. Uma das características de liderança é a observação. Estar atento ao que está acontecendo. Se acontece algo atípico, se acontece algo que quebra uma tendência, alguma coisa, algum sinal, alguma mensagem, eu preciso aprender daquilo. E ele, quando percebe essa cena, ele vai lá, se aproxima e ele é nomeado líder de Israel. Mais uma lição importante para quem quer abraçar um espírito de liderança, assim como Moisés se transformou no grande líder. Mas Deus pede para ele aceitar. Deus pede para ele ir lá e libertar os escravos. E eu pergunto para vocês, Moisés aceita ou não aceita? Provavelmente tem que aceitar. Se doía para ele a ponto dele ter matado o egípcio que estava chicoteando, que estava maltratando, que estava batendo no judeu, se doía para ele a escravidão, é óbvio que se ele agora tem a oportunidade de ir lá e libertar com o apoio divino, ele tem que aceitar, não? Poucos sabem que essa conversa entre o Eterno e Moshe durou uma semana. Porque Moshe ele estava recusando, ele estava trazendo pretextos, quem sou eu para ir falar com o faraó? Veloish dvarim anoich, eu não sou um homem que sabe falar. Moisés era gago, ele era kaved pé, ele tinha um problema de dicção muito, muito forte. Problema de dicção, as pessoas acham que o líder ele tem que ser o grande comunicador, tem que ser um exímio orador, isso ajuda, mas a característica vital para um líder é a paixão pela causa, é amar o que faz, é ser um exemplo acima de tudo. E ele tinha todas essas características, mesmo sendo gago, mesmo não tendo uma boa oratória. Mas ele trazendo pretexto, quem sou eu não sou um homem que sei falar. As pessoas estão sofrendo, os nenéns estão sendo arremessados no Nilo, os escravos estão sendo torturados. Vai lá, ele tem que falar, yes, eu vou sim, agora, quando começamos? Mas ele recusa, ele traz pretextos. O que está por detrás dessa negativa de Moisés? Mais uma lição para nós. Que lição? Uma lição relacionada a mágoas. O seu irmão Aharon era mais velho do que ele. E Moshe, assim nos revela Rashi, Moshe estava preocupado, Moshe estava com receio que talvez se ele aceita a liderança, sendo mais novo, talvez o irmão dele vai ficar magoado, Aharon talvez vai ficar sentido. E Moshe queria a Geulah, ele queria a redenção mais do que qualquer um. Mas ele sabia que uma redenção, uma Geulah, não pode vir às custas de mágoas. Isso é uma outra lição para nós. Até que o Eterno promete, não, seu irmão não está triste, ele está vindo ao seu encontro, ele está feliz. Aí sim Moisés aceita a liderança. E ele vai ser o seu porta-voz perante o faraó. Só depois que Deus garante que Arão não está triste, não vai ter nenhum tipo de ressentimento e mágoa, pelo contrário, vai estar do lado dele, sendo o porta-voz, ele aceita a liderança. Daqui nós aprendemos uma lição muito poderosa, muito importante. Causas nobres existem,
várias, inclusive as nossas pessoais, as nossas visões, as nossas metas, a nossa nobreza, os nossos projetos sociais, mas nós precisamos nos atentar que de nada vale tudo isso de bom que nós estamos fazendo se para executarmos isso nós estamos magoando outras pessoas, nós estamos ferindo o sentimento de outras pessoas, nós estamos pisando no outro para subir. Moisés nos ensinou, mais uma vez, que qualquer tipo de causa nobre, pode ser a mais nobre do mundo, não tinha causa mais nobre do que libertar os seus irmãos da escravidão, liderar o povo, trazer para eles a Torá, mas se isso vai ser às custas de uma mágoa, de uma pessoa ficar com ressentimento, com dor no coração, de nada vale. Então isso é uma lição muito importante para todos nós, que estamos no meio corporativo, que estamos dentro de uma sociedade. Nós precisamos sonhar, pensar grande e executar os nossos projetos e as nossas causas ideais nobres. Porém, se preocupando com cada detalhe, principalmente para que ninguém fique excluído de alguma maneira, para que ninguém fique ferido de alguma maneira. Essa é mais uma lição que nós aprendemos da vida e da liderança de Moshe Rabbeinu. Aí sim, Moshe aceita a liderança, mas ele fala o seguinte: Vayomer ven lo yaminu li. O povo não vai acreditar em mim, Deus. Eu vou chegar lá e vou falar que vou libertá-los, o povo está sofrido, o povo está dolorido, o povo está sendo escravizado já há 210 anos, eles não vão acreditar em mim, é um sonho, uma utopia. E aí Hashem fala para ele, mas é beadecha. O que é isso na sua mão? Vayomer mate, esse é o meu cajado. Vayomer ashlichu arza, joga ele na terra. Vaile nachash, vayanas Moshe mipanav. E o cajado virou uma serpente. E Moshe se impressionou com esse sinal. Deus começou a dar para ele sinais para que ele possa comprovar que ele é um enviado do Eterno. Mais um sinal Deus dá para Moshe. Avenayadecha becheikecha. Coloca a mão dentro da sua roupa no peito. Vayaveyado becheiko vayoti. Agora tira. Veneyado metzurat kashalek. E a mão dele ficou totalmente branca, como se ele tivesse lepra. Foram dois sinais que Deus deu para Moshe Rabbeinu, para que ele possa convencer e persuadir o povo de que ele realmente era o líder que iria libertá-los da escravidão. Agora uma curiosidade. Por que esse sinal? Por que um sinal relacionado à lepra? Deus quis ensinar Moshe. Você está falando mal do povo. Você já está julgando o povo desfavoravelmente, afirmando que eles não vão acreditar em você. A lepra era a consequência de quem falava Lashon Hará. A lepra era a consequência de quem proferia maledicência, de quem falava mal dos outros. Então, Deus deixou claro, olha, você está falando mal do povo de Israel, sem mesmo ter certeza de que se eles vão acreditar ou não. Um dos sinais estava relacionado a tzarat, a lepra, que era a consequência, naquela época, naquela geração, de quem proferia Lashon Hará. E aí sim, Moshe Rabbeinu parte para a sua missão. Ele sai daquela revelação de todos aqueles sinais que agora ele possui em mãos, ele vai até o seu sogro, ele pede autorização, veja só a delicadeza que Moshe tem. O seu sogro o acolheu, o alimentou e agora ele está partindo para uma nova etapa de sua vida, onde ele vai liderar o povo, vai libertá-los da escravidão do Egito, vai trazer para eles a Torá, depois da Geulá, depois da salvação. Ele pede autorização, ele avisa, ele dá uma satisfação para o seu sogro, Itró. Vayomer Hashem el Moshe bemidian lech, e Deus realmente se revela para ele e fala, vá, porque todas aquelas pessoas que queriam o seu mal já morreram. Vaikar Moshe tishto, Moisés pegou a sua esposa, Betbanav e seus dois filhos, Ve'arkivem alach hamor, e ele montou em seu burro, Vayashev artsa Mitzrayim, ele volta para o Egito, Vaikar Moshe matei Elokim beado, ele pega o matê, o cajado, para que ele possa
fazer os milagres e liderar e persuadir e convencer o faraó, mas Deus já avisa ele que não vai ser fácil. Vayomer Hashem el Moshe, e disse Deus a Moisés, Belechtecha lashuv Mitzrayma, Re kol hamoftim asher samti beyadecha ve'asitem lifnei Paró. Você vai fazer todos os milagres, todos os sinais que eu lhe pedi para fazer, Va'ani achazek et libo ve'lo yishalach et ha'am. E eu vou endurecer o coração do faraó. E eu vou fazer com que o faraó não dê ouvidos ao seu pedido, porque eu tenho uma razão, eu tenho um motivo. E por que Deus endureceu o coração do faraó? Por que Deus não permitiu que o faraó libertasse o povo judeu imediatamente? Por que foi necessário 10 pragas? Por que foi necessário toda essa intervenção? E tudo isso que nós vamos explorar no decorrer da história. Por que não foi rápida a saída do Egito? Tudo isso e muito mais nós revelaremos na próxima edição do Rav Seni Responde. Fui!